Olá, boa noite a todos, boa noite aos professores e a todos que vierem assistir essa apresentação. Eu vou apresentar o meu trabalho a respeito do tema psicopatologia criminal e medidas de segurança, e dentro desse tema eu resolvi me aprofundar sobre a patologia da esquizofrenia. Eu resolvi escolher uma patologia específica, primeiramente porque o tema é muito amplo, envolve diversas patologias, e seria muito abstrato falar sobre todas e não teria muito foco num tema específico. Então, eu resolvi falar especificamente sobre a esquizofrenia e a sua relação com o direito penal. É, Primeiramente, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença mental. Ela tem caráter crônico, ou seja, ela não tem cura, e ela se manifesta de maneira psicótica. Ou seja, ela é caracterizada pela dissociação entre o real e o imaginário. O indivíduo fica naquele limbo entre as alucinações e os reais acontecimentos da vida. Essa doença ela afeta principalmente a percepção da realidade, os pensamentos e o comportamento daquela pessoa. Os sintomas dessa doença, eles se manifestam de três formas diferentes. Eles têm caráter psicóticos, que são as alucinações, os delírios, a dificuldade em organizar os pensamentos. Aí temos os sintomas negativos, que podem envolver apatia, desmotivação, isolamento social. E os sintomas cognitivos, que podem envolver déficit de atenção, déficit de concentração e déficit de memória. Aqui eu friso que cada indivíduo vai manifestar a patologia da sua forma, seja esquizofrenia ou outras também. Inclusive, muitos relatam muita dor de cabeça, talvez por razão dos pensamentos confusos, da confusão mental que essa doença ocasiona. A esquizofrenia e o direito penal. O direito penal, ele traz um amparo para os portadores de doenças mentais, principalmente baseado na Constituição, pois a Constituição ela assegura a proteção, seja de todos os indivíduos, como principalmente indivíduos portadores de doenças mentais. Ou seja, o direito penal nos traz aquele questionamento. Esse indivíduo ele é imputável, inimputável ou semi-inimputável? Aí eu trago essa questão. Um surto pode tirar a responsabilidade penal do cometimento de um delito? Sim, se aquele indivíduo, portador de uma doença mental, comete um ato ilícito, e ao cometer aquele ato ilícito, ele era totalmente incapaz de discernir aquele ato, de discernir o certo e o errado, de entender aquele fato que ele estava fazendo. Então, o direito penal, ele ampara esses casos, essas situações, em seu artigo 26, onde ele traz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação, ao tempo da omissão daquele delito, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, aquele indivíduo que é considerado inimputável ou semi-imputável, a ele vai ser aplicada uma medida de segurança. Aqui a gente frisa que a inimputabilidade ela não é sinônimo de absolvição. Aquele indivíduo não vai, de maneira alguma, ser absolvido pelo crime que ele cometeu. Mas sim, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 99, estabelece a medida de segurança. A medida de segurança, ela vai ser normalmente cumprida em hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico, ou também um simples tratamento ambulatorial, a depender ali da situação, a depender do fato ilícito e a depender do juiz que vai determinar. As medidas de segurança, elas têm o propósito, principalmente, de oferecer tratamento, de ressocializar e não de punir o doente, o indivíduo, né, o delinquente. Ou seja, uma medida de segurança, ela não vai simplesmente extinguir o caráter ilícito que a pessoa cometeu, mas sim, ele vai ser aplicado uma medida coerente com a sua patologia, né? Aí temos mais um questionamento que será analisado ao longo do processo, após instaurado o inquérito e determinado ali que aquele indivíduo possui uma patologia. A questão é determinar se ele é imputável, semi-imputável ou inimputável. Os requisitos a serem analisados, normalmente no laudo, são os requisitos de caráter biológico, psicológico e biopsicológico, uma junção de ambos, como a gente viu diversas vezes em aula. Eu trago aqui algumas imagens de hospitais de custódia. Eu trouxe um que é localizado aqui próximo de onde eu moro, em Florianópolis, Hospital de Custódia para Tratamento Psiquiátrico.
E eu trouxe, nas minhas pesquisas, eu conheci pesquisando, né, o Hospital Henrique Roxo, que é o hospital psiquiátrico mais antigo do Brasil, e ele fica localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. E depois de feita aquela PEC a respeito da abolição dos hospitais de custódia, teve diversas manifestações contra, diversas manifestações a favor. E aí, nas minhas pesquisas ali, eu trouxe uma reportagem do Hospital Henrique Roxo, do hospital, não, do jornal O Globo, em parceria com o Hospital Henrique Roxo, trazendo relatos, pois eles estavam se manifestando contra essa PEC, mostrando como funcionava mais a vida ali dos pacientes internados, de todas aquelas pessoas diagnosticadas com doenças mentais que cometeram ilícitos e não tem para onde, não tem o que fazer com essas pessoas, a não ser tratar em um hospital psiquiátrico. E aí eu trouxe alguns relatos específicos, um em específico aqui diretamente do diretor do hospital, nessa reportagem. A ele é questionado se tem algum paciente que ele sente saudade, se tem algum paciente que ele se apegou emocionalmente. E aí ele diz exatamente nessas palavras que um em especial lhe desperta saudade. Com 120 quilos distribuídos em 2 metros de altura, bebezão, como foi apelidado, ele chegou aqui em surto, gritava que iam jogar uma bomba, tentou agredir um servidor e, por ser grandão, ninguém queria tocar nele. Ele faz falta aqui dentro. Era uma pessoa pura, comia a beça e dava o maior prejuízo, diretamente do diretor do hospital. Aí a reportagem explica que o bebezão chegou ao Henrique Roxo vindo do Instituto Felipe Pinel, lá no Rio de Janeiro, e lá, ao receber uma visita de uma tia, ela gritou com ele naquela visita, ele ficou irritado e teve um surto psicótico. E nesse surto ele acaba empurrando, ela era uma senhora de idade, acabou caindo, bateu a cabeça e faleceu. Ou seja, ele não percebeu a força que ele empregou naquele empurrão. Ele não tinha entendimento acerca daquele sentimento de raiva, ele não conseguia se determinar a respeito daquele sentimento e acabou cometendo um fato ilícito. Claramente nesse relato já fica óbvio que ele era uma pessoa totalmente querida pelo hospital, ele tinha talvez um retardo mental que o fizesse ser inocente, não importa a idade dele, mas fica claro que ele era inocente, que ele era uma pessoa infantilizada, talvez. Então, não tinha como ele entender o caráter ilícito do que ele cometeu. Então, nos mostra aqui que nem todo indivíduo portador de uma doença mental ele vai ser agressivo. A agressividade não é inerente à doença. Muito pelo contrário, aconteceu em decorrência daquela doença, porém ela não é padrão, não é que sempre aquele indivíduo vai ser violento, né? Porém, em contraponto a esse relato, eu trouxe um outro relato da mesma reportagem, onde questionam a um funcionário se tinha algum paciente ali internado que lhe causasse medo. E aí ele diz que um em específico era alvo de maior atenção. Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói, que confessou ter matado 13 meninos. O funcionário revela à reportagem que ele ainda sente atração por crianças e acabou ficando louco em um dia de visita quando viu o filho de um outro interno e tiveram de tirar ele do pátio. Ou seja, esse outro relato nos mostra que esse indivíduo, portador de esquizofrenia, já tinha um certo grau de maldade, já talvez ligado a uma outra patologia, uma pedofilia em relação às crianças. Provavelmente aqui nos mostra a diferença, um indivíduo totalmente puro, infantilizado, inocente, que não entendia, ou não compreendia os seus sentimentos, em contraponto ao outro, talvez muito mais com caráter maldoso em seu interior. Aqui eu trouxe um relato da psicóloga do hospital. Ela diz que mais de 90% dos pacientes cometeram delitos porque não estavam inseridos em unidades de saúde mental, de tratamento, que não faziam uso de medicação, e por isso acabavam entrando em surtos psicóticos e cometendo atos ilícitos. E, especificamente, eu trouxe o caso da Letícia Schmidt, onde eu tive acesso ao laudo. Eu sou estagiária do MP, então eu pude ver, acompanhar todo o processo. Esse caso aconteceu aqui em Santa Catarina, especificamente na cidade de Mafra. A Letícia era uma jovem de 22 anos, que em um surto psicótico ela acabou matando a sua irmã de 4 anos. A primeira pergunta que vem à cabeça é onde estava a família, né? A família era composta pelos pais e as duas irmãs.
O pai tinha acordado cedo e tinha ido ao mercado, que era ao lado da casa da família, ou seja, o pai estava logo ao lado. E a mãe estava no quintal, no fundo do quintal da casa, na horta. Ou seja, foi muito rápido, o caso aconteceu muito rápido, a família não tinha como prever, a jovem não tinha nenhum histórico de violência, ela não era de nenhuma forma violenta, porém a família já sabia do seu histórico de saúde mental, ela fazia tratamento recorrente, ela já tinha manifestado os sintomas desde muito nova, já tinha ido e vindo de internações, de acompanhamento no CAPS, e já tinha a suspeita diagnóstica da esquizofrenia. Ela não era efetivamente diagnosticada, porém ali já era meio claro o que ela tinha, né? Após o cometimento do caso, ali, após o cometimento do homicídio, a jovem foi presa preventivamente, né, como acontece sempre. Os policiais chegam à casa ali, após o momento do crime, a família chega, já aciona a polícia, encaminha com a vítima para o hospital, e a polícia ao chegar ao local, a jovem ainda estava em surto psicótico, ela estava claramente alterada, gritando, e aí os policiais levam ela presa preventivamente. Porém, na própria audiência de custódia, o juiz, diante de todo o histórico dela, de todos os laudos, de todos os documentos que a família tinha, o juiz já aplica uma medida de segurança e determina a internação provisória da jovem. E aí é instaurado um incidente de insanidade mental e, após 3 meses, é realizado o laudo que confirma o diagnóstico de esquizofrenia e conclui que ela era totalmente inimputável na época dos fatos. Ou seja, ela foi internada, ela foi transferida diretamente do presídio para internação e ela tinha um amplo histórico de recusas à medicação. Não, ali, lendo o processo, não deu para determinar exatamente se ela estava fazendo uso de medicação ali no momento do cometimento do delito. Não fica claro, porém, em relatos do CAPS, ela dizia que ela não queria tomar medicação, que ela não aceitava a doença que ela tinha, e é isso. Aí eu trouxe alguns trechos do laudo pericial, são trechos bem fortes, fica claro a confusão mental, ela tinha uma paranoia com relação aos pais, aqui ela diz que eles queriam me tirar de dentro de casa, fica claro que ela tinha uma paranoia com relação aos pais, e foi isso que levou ao crime, porém essa paranoia era totalmente em decorrência da doença, os pais em nenhum momento instigaram qualquer coisa que pudesse causar nela, a razão para cometer o crime, né? Eu trago que as intervenções precoces são essenciais para esse tipo de doença mental. E, por fim, eu trago um caso que eu acompanhei em júri nessa sexta-feira. O júri envolvia 2 réus. Um dos réus é totalmente imputável, normal. Os dois cometeram um crime juntos, um homicídio, qualificado por motivo torpe. Os dois estavam sob a mesma acusação, não tinha diferença, era a mesma qualificadora, era a mesma acusação. Porém, um dos réus, o réu Ellison, ele tinha, no processo, foi acostado laudos anteriores e 2 laudos atualizados, realizados esse ano, de 2 peritos diferentes, após o incidente de insanidade mental, né? E nesses 2 laudos foi determinado que ele era totalmente inimputável à época dos fatos, ou seja, ele era totalmente incapaz, diagnosticado com esquizofrenia depressiva. E aí eu acompanhei o júri até o final, o promotor tentou de todas as formas reverter a, a, a inimputabilidade, ele tentou impor a semi-inimputabilidade a esse réu, e foi colocada todas as mensagens daquele réu, dos dois, com outras pessoas, o crime envolvia organização criminosa, os 2 réus tinham um amplo histórico de crimes, de roubos à mão armada, de tentativas de homicídio até juntos sobre outra vítima, envolvimento ali, claro, com organização criminosa, ambos os réus, mas, por fim, a juíza determinou 22 anos de reclusão em regime fechado àquele primeiro réu, totalmente imputável, e a esse réu, o réu Ellison, foi determinada 5 anos de prisão. A pena foi reduzida ao máximo em razão dos laudos, e determinados 5 anos de reclusão em regime fechado, porém, a juíza converteu
essa pena em tratamento ambulatorial, ou seja, aquele réu não vai ser internado, ele não vai cumprir nenhuma medida de segurança de internação, e sim, ele vai cumprir somente tratamento ambulatorial, amplamente solto na rua. E é isso. Esse caso, esse júri me trouxe bastante questionamento, assim, sobre será que ele não vai voltar a delinquir? Será que ele não vai... Pois ele já tinha um grande histórico de condenações nas costas, assim, então nos causa aquele questionamento, será que ele não vai sair totalmente impune e vai continuar delinquendo? E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.